Está no ar mais um episódio do Cultiva Cast, o seu podcast sobre empreendedorismo, nova economia, storytelling e, gente, o episódio de hoje está muito especial, porque além de clientes, eles são amigos queridos, é o tipo de cliente que você vai no churrasco e faz muita resenha. Esses são os tipos de pessoas que estão aqui comigo hoje no Cultiva Cast, tá? Esse terceiro episódio. Então não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. E qual que é o significado do nome Cultiva para você que está acabando de chegar nesse episódio? Eu acredito muito num conceito bíblico mesmo de Gênesis 1, 2, 3, que é cultivar e guardar, o mandamento que Deus nos deu. Tudo que a gente cultiva e guarda prospera. E aqui você vai aprender como cultivar empreendedorismo, como passar por momentos difíceis na sua empresa, como cultivar criação de conteúdo, como foi no episódio do Vini Takahashi. Enfim, sem mais delongas, vamos para os nossos convidados de hoje, uma breve apresentação deles. Eu não preciso nem de roteiro para eles, que eles, já conheço a história deles de cabo a rabo. Eles são da Marmoraria Art Stone, uma marmoraria que está no mercado há mais de 30 anos. E quais são os diferenciais da Art Stone? Eles têm, primeiramente, parcelamentos muito facilitados, eles têm um time de arquitetos especializados, e eu vou deixar esse spoiler pro final desse podcast, eles atendem os famosos, gente. Eles viralizaram na internet, estão atendendo um monte de gente famosa, vocês vão conhecer um pouco mais da história deles hoje. Primeiramente eu tô aqui com Simone Brito, a querida da Simone Brito. Simone é formada em arquitetura e urbanismo, ela que começou a Marmoraria Art Stone. Tô aqui com Vitória Brito, formada em gastronomia, faz toda a parte fiscal da Art Stone. E com meu grande amigo aqui, um queridão, Vitor Brito, SNRB, o nosso querido Vidão. Ele também faz a parte de arquiteto, enfim, também é sócio da Simone e da Vitória. Gente, depois dessa baita apresentação, sejam muito bem-vindos ao Cultiva. Acho que uma salva de palmas. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Primeiramente é um privilégio, né? Estou muito feliz. E eu queria, para a gente começar esse episódio, que vocês contassem um pouco da história da empresa, né? Vocês são nossos clientes, já tem 3 anos, e eu conheço um pouquinho da história de vocês, e é uma história muito emocionante porque eu sei que é uma empresa familiar, né? Então eu tô aqui com uma mãe e com 2 filhos, isso é muito emocionante, eu acredito muito nesse empreendedorismo familiar. Então eu queria saber como que começou a Art Stone, né? A gente tá falando de 30 anos, é mais que a minha idade, é mais que a idade do mais que a idade da Vitória. Tipo assim, 30 anos é muita coisa e vocês estão de pé até hoje. Quem dura 30 anos, gente, não é pouca coisa não, viu, filho? Ficar 30 anos com a empresa aberta é muita coisa. Então eu queria entender sobre a história de vocês, como começou a Art Stone, da onde que veio, enfim, a ideia de ter uma marmoraria. Vamos lá, quero ouvir vocês. Boa tarde, André. Obrigada pelo convite. A gente fica imensamente feliz por você estar conosco. E até mesmo eu, sendo mais velha, né, de ter essa inovação. Sim. Então, para mim, hoje, assim, é uma honra de você estar conosco, de ter essa amizade conosco, sabe, de poder estar participando da nossa vida, não só da nossa vida profissional, também como a nossa vida pessoal, como nosso amigo, né, diretamente. Então, a marmoraria é uma coisa, assim, bem engraçada, do que nós começamos, né, porque começou comigo, né, e com o pai do Vitor e da Vitória, né? O senhor José Antônio. E o que acontece? Nós ficamos desempregados. Eu e ele, a empresa que nós trabalhávamos, literalmente, e aí a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada, e o que acontece? O Zé começou a trabalhar com a minha irmã, que minha irmã já tinha uma marmoraria, né? Então, antes disso, vocês não tinham? Era qual o segmento que vocês trabalhavam antes? A gente trabalhava em vendas, ele era gerente de vendas, né? Que a gente trabalhava com material descartável, muitos anos. Eu e ele, foi onde que nós nos conhecemos, na empresa, e nós nos casamos, né? E aí, o que acontece? Essa empresa onde que nós trabalhávamos era lá na Barata Ribeiro, no centro. Lá fechou. Grande. E faliu. E aí, o que acontece? Eu e o Zé desempregado, precisávamos trabalhar. Aí recebeu uma proposta de emprego da minha irmã, que ela já tinha uma empresa, né? Ele foi... Só que eu não fui, né, porque eu recebi uma proposta para trabalhar de vendas, né, em outra empresa, e aí eu comecei a trabalhar, né, e aí o Zé também lá trabalhando, só que com isso, né, a gente com a dificuldade, porque iniciando, tinha um salário bom e a gente não recebemos nada de onde a gente trabalhávamos, né, e aí o que acontece? Ficamos durante um tempo numa casa que, assim, eu casei com ele, eu tinha 18 anos.
Caramba! Né? Eu casei com ele, eu tinha 18, ele 20 anos mais velho, né? Mas uma pessoa muito, muito sábia, sabe? Muito querido. Então, o que acontece? Então, aquela dinâmica, a menina nova, e ele, vamos lá, vamos trabalhar, né? Vamos embora, vamos trabalhar. Só que assim, a gente morávamos de aluguel, Sim. né? E aí, quando a empresa fechou, nós não tínhamos realmente nenhum recurso, e aí ele foi trabalhar com a minha irmã. E aí, nesse tempo, ele ficou trabalhando lá com a minha irmã praticamente 3 anos, né? E depois de 3 anos, quando eu engravidei do Vitor. Só que acontece assim, nas dificuldades, né? Porque eu era segundo casamento, e aí tinha as outras filhas também que ele precisava ajudar, e a nossa família. Sim. E assim, e renda, tudo caiu, ajudar 2 famílias e tal. Foi quando a gente não tinha dinheiro mais para pagar aluguel. Não dava para arcar com todas as despesas, né? De aluguel. E o que a gente trabalhávamos também, ele era vendas, ainda até começar no ramo, até começar a ter clientes, Sim, né? sim. Porque assim, minha irmã também é uma empresa pequena, não tinha como dar um salário alto para ele, então ele tinha que vender, né? Porque isso daí era do sangue dele mesmo, a parte de vendas, para poder pagar as despesas, né? E foi quando, assim, não dava aluguel alto, tudo, né? E quando a minha irmã falou assim para mim, olha, Moni, a gente tem uma casa lá desocupada, né, no fundo da empresa. Se você quiser, você e o Buni, né, que todos chamavam ele de Buni, né? Você e o Buni pode ficar lá. Só que antes disso, eu vou falar para vocês, a gente tinha o que era nosso, era um único carro que a gente deu como parte de pagamento, assim, um agiota, porque a gente, por conta disso, muito sério, ó, por conta disso que a gente precisava pagar aluguel, tudo, né? O que aconteceu? Aí o agiota emprestou o dinheiro pra gente, tudo bem, só que assim, a gente não conseguiu pagar a agiota. Conclusão. Quem nunca deixou nos comentários, aí você já passou por isso. Nossa senhora, aí eu falo pra ti, aí o que acontece? Não conseguiu pagar, aí estavam pedindo nossa casa, e a única saída foi morar na marmoraria. Mas não era Artstone ou era Marmoraria da sua irmã, né? Era da minha irmã ainda, da minha irmã, a história da minha irmã. E aí, com isso, eu fui morar lá por conta do aluguel, e eu grávida do Vitor, novinha lá, com o Vitor, né, barriguda, e aquela casa, que era uma casa, assim, bem simplona, né, porque, na realidade, assim, não tinha luxo, não tinha nada. Sim. E aí, o Vitor, né, o meu filho aqui, nasceu na marmoraria. Você acredita? Nasceu lá. Não, é literalmente ou é só gente DNA de pedra, né? Mas é. Não sei que o pó correndo nas minhas veias. Não, mas é Forjado sério, nas pedras. nossa. E aí que eu falo, né, pequenininho. E assim, mais que a gente fala assim, não tinha luxo, porque assim, o pessoal da marmoraria, eles também usavam a nossa cozinha para poder almoçar, esquentar o almoço, né? E assim, a gente foi indo, mas chegou um momento que assim, o Vitor ele ia fazer quase 1 aninho, só que chegou uma hora que já não dava mais. E assim, minha irmã também, ela não tinha condição de pagar um aluguel alto, porque 2 famílias, tal. Sim. Aí foi quando o meu cunhado falou assim, olha Zé, você quer uma serra para você iniciar a sua empresa? Eu não tenho como pagar a indenização desses anos que você ficou aqui, mas se você quiser... Aí o Zé falou assim, aceito. Uau. Aí ele chegou e falou assim, Moni, o que você acha da gente abrir uma marmoraria e tal? Eu falei assim, Boni, eu não sei muito, né? Só sei a parte de vendas, mas se você quiser, a gente tenta, né? Aí alugamos um terreno e a gente só tinha uma serra. E aí tinha 2 colaboradores que era amigo nosso, tal, né? Falou assim, olha, eu te ajudo, né? Aí vamos embora. E não tinha nada, não tinha nenhum recurso, não tinha nada, mas fomos com a cara e a coragem. Uau. Né? E aí nessa cara e coragem, sabe, todos os dias batalhando, tal, só que fala sério, como é que você abre uma empresa, você só tem uma serra, você tem uma serra Makita, uma lixadeira, não tem nada, eu de vendas lá correndo, o pai ia para a serra para ajudar o serrador, para ajudar, sabe? Olha, foi muito difícil. Sim. Aí eu recebi uma proposta de emprego. Porque, assim, a gente precisava pagar aluguel, que era alto. Não estava dando lucro, né, a empresa? Não, aí quando o Zé falou assim para mim, né? Olha, aí na época foi uma proposta tão boa que eu, assim, por ser vendedora de material de limpeza, então, assim, eu era muito conhecida no mercado. Então, o pessoal comprava meu passe. Caraca. E eu atendia clientes altos mesmo, né? Pra vocês terem uma ideia, a CEAGESP. Eu atendia a CEAGESP na época. Sim.
sabe? Então, clientes bons realmente, né? Que no decorrer dos anos, né? Que eu sempre trabalhei de vendas, então assim, a gente faz uma carteira boa de clientes. Aí o meu gerente foi para abrir um setor, né? Numa outra empresa, e ele falou assim, Simone, você vem, eu vou te pagar X, que era um valor bom. E aí, com esse valor, eu conseguia pagar o aluguel da marmoraria, ajudar o Zé. E assim, a gente sabíamos que era por pouco tempo, e eu precisava juntar dinheiro, né? Aí, quando... E você tinha quantos anos? Aí já tinha, o Vitor era nascido, ele já tinha 24, 25 anos. Caramba! Né? 25 anos. E aí, e com tudo isso, falou assim, olha, a gente estava num ponto que era uma ruinha, que não passava ninguém, uma rua sem saída, não tinha nada. Não era onde é hoje, então? Não. Era ali, mas era uma rua sem saída, ali no Rio Pequeno mesmo. Só que eu vou falar, menino, não tinha nada, não passava um carro, não passava nada. E aí, eu trabalhando na empresa, e o Zé falava assim, Mone, tá meio complicado. Eu tava assim, vamos segurando até a gente encontrar outro ponto. Vamos lá, eu tô guardando dinheiro e tal. Sim. Foi quando veio. Deus é mais, né? Quando ele viu um ponto lá na avenida, ele falou assim, olha, Mone, aqui, só que assim, não tem nada. A gente vai ter que construir tudo, só tem o terreno e tal. E eu falei assim, olha, a gente já também juntou um dinheirinho, né? E com isso, nós saímos também da marmoraria. Nós saímos então, até essa época era da tua irmã. Isso. Aí quando o Zé saiu da empresa da minha irmã, aí foi quando nós também saímos lá da casa de onde nós morávamos. Sim. Então, assim, e com tudo isso aconteceu. Saiu tal, aí me chamaram para poder estar trabalhando numa outra empresa. Então, assim, a gente tentou conciliar, mas o que acontece? Mas o Zé sozinho, eu na outra empresa, juntando dinheiro, o Vitor pequeno, sabe? Foi uma coisa de louco. Imagina. Mas aí quando veio essa proposta, vamos lá, aí a gente olhou tal, a gente tinha a minha tia, né, que ela foi nossa fiadora, deu tudo certo, só que acontece o seguinte, tinha uma outra pessoa na frente, lá, para alugar o terreno. Do espaço que é hoje? A gente tá falando... No primeiro, na primeira. Meu Deus do céu. Porque ali a gente está muito tempo e é o o terceiro ponto que nós estamos lá, né? E aí... É tudo na região ali, Brasão. Eu sei que nunca saiu dali. Tudo na região. Entendi. E a doutora Regina chegou e falou assim, olha, seu José, só que assim, a documentação de vocês está ok e tal, só que assim, tem uma outra pessoa na frente. Só que o pai do Vitor e da Vitória era um cara assim, que ele não era que você falasse alguma coisa para ele, que ele, tudo bem. Ele falou assim, não, vai ser meu, sabe? Ele era uma pessoa bem positiva. Ele não tinha nada de falar assim, de ficar com lamúrias. Otimista, era otimista, muito. E eu que tinha mais medo, assim, sabe? Mas ele não. Ele ia pra frente, bom, isso. Tá bom, Ele é o ia Vitor, dar né? certo. Melhorado, eu isso. acho. O Vitor, mas é que o Vitor tem essa transparência, essa calmaria. É que o tudo do Vitor é pai. o Zé 2.0. Concordo. O Zé pai, eu sou o Zé filho. Então, mas é verdade. E aí, você sabe que aí foi... Aí eu fiquei meio desanimada, né? Falei assim, nossa, a gente correu tanto atrás e tal. Sim. E na época, assim, ainda fora o fiador, era criar luvas, né? Luvas? Criar luvas, que é um valor que você paga pelo imóvel, um valor alto, né? Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Aí a gente falou assim, se a gente der esse valor para ela, se der certo, a gente não consegue construir. Sim. Eu falei assim, não acredito. Aí fomos, vamos esperar. Eu sei que passou um mês, a doutora ligou, falou assim, olha, seu Zé, você consegue vir aqui no escritório para a gente conversar e tal? Eu falei assim, epa, o que acontece, né? E esse pessoal de onde a gente alugou, eles tinham muito terreno na Avenida Rio Pequeno. Caraca. Muito. Então, para eles nem moravam aqui, então aquilo para eles não era nada. Aí fez uma proposta, aí a gente fez a proposta, aí deu tudo certo, né? Ela falou que o outro que estava na frente não era para ser, né? E aí, nossa, quando o Zé chegou, falou assim, Mone, deu certo, tal, vamos embora. Mas olha, não pensa não, foi uma luta também. A gente tinha um terreno imenso, só que era só terreno. Não tinha cobertura, não tinha nada. Tinha máquina para cortar as pedras. Não tinha nada. Uma serra, uma máquina e lixadeira. Mas olha, é por isso que eu falo, né? Deus é mais mesmo, né? Sim, e aí eu vou te contar. Nós,
Eu nem trouxe a foto, mas depois eu vou mostrar uma foto quando nós Põe aí iniciamos. na edição, editor, por favor. E olha que assim, ó, começamos a construir, só que assim, não tinha pedreiro, certo? Então era tudo gente conhecida, que tinha lá para ajudar a gente, né? Aí, como eu já tinha alguns clientes que já conheciam alguns engenheiros, aí o pessoal começou a nos ajudar, aí comprava tal, aí a gente fez a parte do escritório, só que o terreno era muito grande, fez o escritório e na parte do fundo fizemos a parte produtiva. Só que assim, aí o Zé é muito inteligente, não é porque meu marido não, é muito inteligente. E aí ele já contratou os meninos, aí foi tipo meio que melhorando, aí depois da serra, aí já comprou, sabe, uma poliborda e foi, entendeu? Só que assim, não tinha tanto luxo ainda, né? Porque tinha a parte do escritório, aí era 2 salas, né? Aí depois que no fim que a gente começou a ver a parte de showroom, tudo mais, né? Então, mas assim, mas tudo não foi tão fácil, é porque tudo demorou, né? E aí, Você tá contando essa história agora, mas quantos anos que é isso daí? Tipo, uns 10 anos? Não, já uns... Colocar aí uns 20, minha uns idade. 20 anos, uns 20 anos, porque uns 20 anos, porque... Quando isso tudo aconteceu, eu não era nascida ainda. Não. Eu tenho alguns flashes quando eu era pequena da empresa, mas, já tava super estruturado. Quem né? era nascido era só o Vitor, porque o Vitor tinha, tipo assim, 1 aninho, ele lá nas areias e nas pedras brincando, e a gente... O Vitor é o homem mármore. Eu brincava nas pedras, cara. Ficava lá ali no meio. meio, brincar. Os caras, depois quando eu comecei a crescer, né? Mano, os caras, o que eu tava trabalhando pro meu pai, né? Ali, os colaboradores. Tipo, ia pra escola. Pô, leva lá o Vitor lá na escola. Mas é sério. Eu ia, sei lá, depois do horário tinha uma luta, fazia Kung Fu. Meu, leva lá o Vitor lá no Kung Fu lá. Levava, né? Então a gente tem um contato ali raiz mesmo, contato com a galera, contato mesmo com aquilo. E eu, por exemplo, eu já pequeno, eu já sabia o nome dos granitos ali, os mais conhecidos, né? Já sabia. Esse aqui é o Salvador, esse aqui é o verde, esse aqui é esse aqui, ficava perguntando. E ficava lá perguntando, e ficava lá sentado desenhando, né? Aí eles deixavam um computador ali, às vezes quando não tinha ninguém trabalhando, ficava jogando ali um pinball, né? Que era na época. Tinha os pinball lá, jogava, e não dava pra mexer no computador, voltava, ficava desenhando. Aí não tinha o que fazer, ficava andando lá, vendo as pedras, perguntando, que pedra é essa aqui, mãe? Que pedra é essa aqui, pai? Aí eu ia decorando, né? Sim. Então tem até pedra que hoje não tem mais, né? Que tipo as jazidas não existem. Jazidas? Jazidas de pedra. O que é jazida? As jazidas de pedra é onde tem as extrações. Então tem a extração de pedra, né? Cada região tem uma extração, né? No Bahia, Espírito Santo, Vitória, são os lugares mais fortes, assim, de extração. Sim. E aí tem materiais que já foram tão extraídos que não tem mais. Não tem mais. Você não encontra. Não tem mais a rocha. Então sério, eu conheço. Eu conheço alguns materiais que eram fortes na época que hoje já não tem mais. Então às vezes vem cliente procurando tal material. Eu sei qual que é, porque eu lembro quando eu via quando eu era pequeno, mas não tem mais, você não encontra. Sim. Encontra em marmoraria assim que o cara ficou muito tempo guardado. Então a gente já tinha essa relação lá na marmoraria mesmo, de contato mesmo full time. E a escola de manhã e à tarde era tipo já ficar lá na marmoraria. Aí eu passava o resto da tarde lá na marmoraria. Ficava comigo, e voltava com eles pra casa. Isso. Entendeu? Ficava. Pra não ficar tipo sozinho em casa, entendeu? Então eu estudava lá, ficava fazendo lá. Ficava com a gente. Deixa eu só avisar, Ti, saiu aqui o fundo aqui. Você não vai esquecer. Mas voltando, então. Então, o Vitor ficava o dia inteiro na marmoraria, voltando. O Vitão tava crescendo, isso já fazia 20 anos. A gente parou daí. Só pra fechar esse arco. Então, e aí foi quando nós iniciamos aí, na realidade. Eu peguei e saí da empresa que eu estava e falei assim, vamos seguir, Moni, vamos nós dois juntos e tal. Foi quando eu acabei, né, gostando daquilo que ele aprendeu a fazer. Eu não sabia nada, porque na época eu era, mesmo sendo vendedora, eu ficava na parte financeira da empresa. Caramba. Não sabia fazer orçamento, não sabia nada. E ele já sabia tudo. E aí chegou um momento que, assim, o pai, olha, ele teve um AVC e com as dificuldades, né? Aí eu precisava aprender a medir. E aí, vamos lá. Pera, isso foi que ano que ele teve AVC?
Foi Cara, aquele lá quando a gente se conheceu? Não, eu tinha uns 10 anos de idade, né? Já isso, Nossa, eu não sabia disso. Foi quando eu era moleque mesmo, assim. Isso. Eu lembro que ele que me levava pra escola, né? Meu pai Então, levava pra escola. E foi foi. num dia que ele me deixou na escola. Quando ele voltou, ele ficou muito mal. E aí descobriu que teve um AVC. Não sabia, irmão. ele Foi, teve um AVC. foi. E aí, assim, aí eu realmente, aí eu precisava ajudar muito ele. Aí foi quando ele começou a me ensinar a fazer medição. Sim. Aí tinha umas coisas que a gente fazia muito obra em Alphaville. E aí teve uma obra que me marcou muito. Eu não sabia, tinha que tirar um molde lá de uma lareira. E eu falei assim, Zé, mas não, você coloca o molde, você pega isso daqui na precisão, porque ele tinha uma paciência para poder estar ensinando. E depois daí, assim, eu sei que você pode, porque assim, ele nunca colocava você para baixo, ele Sim. nunca falava que você não podia. Não, você pode. Eu falei assim, Mone, eu confio, você vai, e sempre foi assim, né? Que lindo. Ele é uma pessoa, assim, muito incentivadora, né? Porque, assim, ele tinha a calmeza, que infelizmente eu não tenho muita, né? Mas ele... Zero. Literalmente. É verdade. Olha, André sabe. não, mas olha, eu vou falar uma coisa aqui, Dó, não sei se eu comentei, né? O André nunca falou pra ti. O quê? Essa inovação, eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque essa inovação do André ter entrado conosco, imagina, eu sou uma pessoa velha que eu falo assim, uma raiz velha mesmo, Sim. e que na realidade até entrar uma Antiga. coisa nova, Velha não, né? né? Pra Nem poder... poder... de cabeça, vai. É, então, vai mas na essa- realidade, assim. Concordo com a Vitória. Mas é que eu falo assim, mas tudo que é novo, mudança, pra Sim. gente é muito difícil. E quando o André entrou, meu Deus do céu, eu mal falava com o André, eu uma emburrada. Ai, o André do marketing, meu Deus do céu, tadinho do André, ele sofreu, mas ele foi persistente, viu? Até quando eu até me desculpei, né? Não, conta. Tá, a gente Nossa. depois você fecha esse arco, mas conta a história do dia. Gente, vamos dar um disclaimer aqui. Quando eu entrei na marmoraria, quem eu fechei foi com o Vitão, com esse cara aqui. Mano, aí foram 3 meses só. Aí a Nanda até tava nesse dia, minha esposa. Cara, eu saindo de casa pra ir pra uma reunião, me liga alguém. Falei, caraca, quem que é? Não tinha o seu número salvo, né? Não. Falei, nossa, quem que é? Pum, atendi. Quando eu atendi, era a Simone Brito. Nossa Senhora. Mas ela não estava, tipo assim... A Simone tava com uma raiva, gente. Mas ela tava com ela, falou assim... Só acho que eu só falei boa tarde pro... Mano, ela, eu não sei o que, começou a falar, você tem que resolver isso, porque eu pago você, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí Você eu, tira isso logo, acho que foi alguma coisa que aí eu tinha fiquei acontecido, quieto né? assim, eu falei, é só isso? Ela, e é isso aí mesmo, tchau. Pum, desligou. Não, conta essa história. Simone sendo Simone. Conta aí, Vi, conta aí. Você lembra, essa história, Vitória? as pessoas. Nossa, Você não lembro lembra? muito, não. Eu A lembro gente que teve a tinha- reunião, né? Que a gente, pra contratar você, eu já conhecia você Da da escola. escola, né? Só que você é mais velho, não Sim. tinha muito contato. Sim. Aí tinha o Felipe, que cortava o meu cabelo, e do Vitor, né? Que é o Pereira. Aí que foi o Pereira, que foi quando interligou, né? Foi. Isso. Aí eu acho que o Pereira indicou pra mim. Foi. Aí eu falei, não, fala com o Vitor, você também corta o cabelo dele, ele é mais fácil de falar assim, ele vai entender e vai querer. Sim, sim. Beleza, aí foi quando ele falou com o Vitor. Aí continua aí. Eu não lembro mais. Aí beleza, a gente fechou. E aí a gente, o André já vindo com a... Meu, Vitor, o que a gente precisa trazer? Falei, cara, vamos trazer uns assuntos aí polêmicos. Vamos falar mal do Branco Prime. Ai, foi isso. Foi o Branco Prime! Nossa Meu, falamos mal do Branco Prime. Fizemos vídeo, falamos e tal. O que aconteceu? Não ganhamos seguidor, não ganhamos curtida, mas ganhamos um monte de cliente falando. E o Branco Prime que vocês instalaram na minha casa, não sei o quê. Gente, eu Não, falei pro sério. Vitor, eu falei, Vitor, você tem certeza? Ele, não, vamos gravar o Branco Prime. Vamos falar mal do Nossa. Branco Prime. Meu, deu outra. Só cliente querendo garantia, saber do Branco Prime. Falei, pô, desferrou. Falando mal do Branco Prime, só que a gente esqueceu que a gente já instalou alguns Brancos Primes lá atrás, né? E aí não deu outra. Tira do ar, cara. Apaga esse vídeo aí. Mas foi bem graças a Deus a gente foi complicado, afinando, né, André? Tava... A ideia no começo, né, quando a gente falou de trazer o marketing para a empresa, foi realmente pegar essa trajetória, né? Isso. A trajetória que meus pais tinham criado ali de muitos anos de marmoraria, uma equipe já formada, uma empresa já consolidada, né? Só tinha o terreno. A gente tem um ponto agora com materiais ali à disposição, com
ferramenta, e maquinário, com showroom. Equipe, né? Então a gente falou, meu, essa chave é agora. Eu tinha acabado de me... Eu não tinha acabado de me formar, né? Tinha me formado alguns anos depois. Então eu tinha me formado, então já tinha mudado ali para o nosso cliente o tipo de entrega, então foi uma das coisas que a gente fez, foi mudar o tipo de entrega para o nosso cliente ali, contrato, desenho técnico, abordagem, treinamento ali com o pessoal de vendas, porque eles nasceram nas vendas, né, meus pais. Sim. Então, veio de sangue para sangue, então... Eu também sempre entendi a importância da venda. Não tinha uma empresa... A gente não pensava numa empresa, né, com gestão, marketing sem venda. É sempre a venda na frente mesmo. Sim. E é isso até hoje. A venda é o que direciona o nosso escritório. Sim. A venda sempre vai ser... É o ar, né? Era o ar, E a gente percebeu, não, beleza, a venda tá afinada, tá alinhada, agora a gente pode pensar no restante. Que é isso, foi direcionar a gestão, foi direcionar o marketing, foi direcionar ali a nossa equipe mais. A gente depois deu uma repaginada no nosso showroom. Então eu projetei o showroom de novo. Projetei o showroom e reformei lá. E muito disso aí que você entrou, né, nessa trajetória. O marketing foi pra gente realmente ali mostrar a nossa estrutura. Porque quem chegava pela gente nas redes... Não imaginava a autoridade que tinha, uma bagagem ali da Simone e do Sr. José, meus pais, já tinha ali já mais de 25 anos, Era né? 25 na época. 25 anos, então, as pessoas precisam conhecer a gente. Simone já tinha se formado, então nesse meio tempo aí ela fez a faculdade de arquitetura. E também, eu fora vendo toda a dinâmica da marmoraria, eu vi ela se formando, eu vi ela... estudando, e ela via que eu gostava de desenhar, então tinha até alguns trabalhos que ela falava, mas é sério, ele me ajudava. Eu desenhava, então eu via aquilo ali, então eu cresci, tipo, sabe quando você cresce num lugar e você fala, caramba, é isso que eu quero fazer, tipo... É aqui onde eu pertenço. Aqui que eu pertenço, não tinha, tipo... Uma outra parada, você quer ser advogado, você quer ser médico, ser engenheiro? Não, quero ser arquiteto. Mas e o mais engraçado disso, quando ele é pequeno, né? Ele ia na rua, assim, andava, o pessoal dava aqueles panfletinhos de prédio, né? Sim. Ele tinha uma coleção. Colecionava, cara. Monte de planta de apartamentos, tudo. Os empreendimentos entregavam os panfletos no farol. Pai, pega lá, eu quero. Mãe, pega. Meu... Parava no farol, entregando. Já tinha entregado panfleto, tinha que pegar pra mim. Aí até, tipo, eles gostava tanto que até eles me traziam, tipo, aqui é pra você. É sério. Eu pegava aquilo, recortava e guardava tudo na pasta. Então, tipo, eu sempre admirei mesmo essa parte, assim, de construção, de interiores. Sim. E a marmoraria, minha mãe. Incentivou bastante, né, para eu continuar nessa jornada. Sim. E graças a Deus deu muito certo. A gente se manteve aí nessa trajetória. Sim. Eles, costa larga, né, sofreram bastante para eu e a Vicky aguentar, né, tá aqui hoje. E a gente, claro, né, teve também nossos contratempos também no meio do caminho. Muitos. A gente passou, né, passou por crise, né? Quando eu comecei a trabalhar com eles, eu tinha 15 anos. 15 anos. Então, e aí ele era bem novinho, então imagina, a juventude dele, pessoal, com os pais com um poder aquisitivo um pouco maior, né? Sim. Então o que acontecia? Eles só queriam bagunça. E o Vitor e eu, assim, cansada, né? E começou, Vitor, dia de sábado, eu não consigo mais trabalhar, você vai ter que ir, porque eu tenho que deixar as coisas... mãe, dia de sábado. Vitor, dia de sábado. Começou o dia de sábado. Depois, quando ele saía lá do Adventista, saía da escola, ele ficava, porque estudava de manhã, né? Uhum. E o período da tarde ele ia trabalhar. Caraca! O período da tarde ele ia trabalhar.
Na marmoraria. É. Coisa linda. Começou aí? Ele ia, E não vendas, querendo, né? então, em vendas ainda, não era que ele ia ficar lá, mano. já começava para Vendedor, atender. né, meu? É. Moleque. E aí era a dificuldade o quê, né? Moleque, putz, o cara tá fazendo orçamento pra mim de 5 mil reais, 3 mil reais. Vou dar na mão desse moleque aí. Então, porque não tinha barba, não tinha nada, não passava, tipo... Foi igual eu quando cheguei lá na Nossa, marmoraria. era assim, que Mas aconteceu, credibilidade, cara. Teve né? uma vez Já. assim, ó. Teve uma vez que eu acho que eu fui vender uma pedra. Só queria uma pedra pra tipo, fazer um fogão dela. Eu cobrei a pedra, acho que a pedra era 20 reais. E eu cobrei 50 reais pro cara ir lá. 70 reais o pedido. Nossa. Que? 70 melhor pra reais. mais do que pra menos, né? A pessoa 70 ficou... reais. Não, beleza, então, pagou, fiz pedido É. e tal. Fechou, não sei o quê. Aí eu tô um dia lá na escola, né? Minha mãe me liga. Aí eu consegui atender. Vitor, que pedido é esse que eu vou ter que ir lá instalar por 70 reais? E assim, eu Aí não mando falei, recado, aí você "Puta", eu falei, acredita? "Não, mas não é só somar, eu somei ela. Não, mas tem um valor mínimo pra sair daqui. Não Qual que é- era o valor mínimo, você lembra? Era pelo menos, eu acho que uns 200 reais. É, né? Caraca, ele cobrou 70 reais? 70 porque isso reais. acontece porque Era a uns gente 200 paga reais o do prestador, do né? prestador É. mais a pedra. Você entendeu? acredita? Porque paga o prestador. Se não pagasse prestador e tal. E tem todo um beneficiamento, porque todo mundo acha que É um assim. trabalho. Eu falo, mas assim, você tem que polir, você tem que cortar. Sim. Aí a gente tem despesas do funcionário, água, luz e tal. Então não é só aquilo, Transporte, entendeu? só de você sair, né, da empresa pra ir até a casa do cliente, Sim, essa logística já tem um custo. sim. Não, você acredita? É o valor de uma soleira. O valor de uma soleirinha lá. Reais, cara. Ainda legal. instalado com mão de obra e tudo. Meu Deus Aí ele do falando céu. aqui, eu tava pensando, pô, pelo valor que era 20 reais, ele fez por 70, 70. achei que fosse uma pedrinha. Nada, Mas não, pô. ele vai É uma instalar. refabricação de fogão. Cara, Gente, a gente muito bom. passou por muita coisa, né? Passou por... Já. Aí teve crise, né? Teve a pandemia. Ah, essa era uma das Nossa. perguntas. Como que foi a pandemia pra vocês? É, Eu vou te contar, a pandemia foi, pesado, né? porque realmente, imagina, a gente lá com 10 funcionários dentro da empresa, ter que trabalhar com as portas fechadas, e o pessoal, e assim, olha, e uma coisa, a gente não tinha esse timer realmente de vendas online e tal, porque assim, Sim. a gente era indicação, cliente, o arquiteto e tudo mais. E eu vou falar pra ti, não foi fácil, viu? Então, Sim. o Vitor, o pai, a gente foi bem persistente, realmente, É. muito persistente de estar ali, sabe? De todos os dias. E eu trabalho com construtora, né? Então, Sim. assim, nessa época, assim, o que nos salvou, porque a gente estava com uma obra da construtora, foi que, assim, com as portas fechadas, a gente trabalhava interno, né? Meu Deus. Mas olha, não foi fácil não, assim, mas é que eu falo assim, tudo é superação. E eu tenho uma coisa muito, e sempre passei para os meus filhos, a gente sempre tem que ter caráter bom e honestidade. Sim. Se o negócio tá dando errado, alguma coisa, a gente não vai conseguir pagar, a gente não tem que ficar passando e é como se todos achassem que a gente tá bem. Não, tem que chegar e falar, olha, gente, esse mês aí tá meio complicado, tal, mas assim, graças a Deus, depois da pandemia, a gente não teve esse problema e nem vamos ter, né? Sim. Mas assim, acho que é isso, de você ser honesto com o seu colaborador que está com você. Sim. Porque a gente vê tantas outras E é coisas. um diferencial de vocês. Né? Porque senão o que Churrasco acontece? colaborador, tipo, Sim, mas um isso carinho é bom, muito grande, assim. É, para poder interagir eles conosco. Porque não é Sim. que é o patrão, é o colaborador, eles estão longe e tal. Não, gente, porque eu sou a pessoa, como você. Sim, Sabe? Não é porque eu tô ali resolvendo um monte de coisa, cabeça louca e tal, mas eu sou a pessoa, como qualquer outra pessoa, né? Sim. Então, assim, eu sinto dor, eu choro, sabe? Eu passo por algumas angústias, Sim. sou preocupada. Sim. Então, assim, é isso. Então, assim, as pessoas, elas têm que saber que nós somos seres humanos. Eu não sou Sim. robô, né? Sim. Então, por isso que eu falo, quando a gente tem isso de bom, que a gente consiga levar isso por toda a nossa vida, tudo flui, Sim. tudo dá certo. Muito bom. Sabe? Eu não quero ser nunca, né, desonesta com ninguém. E eu sempre falo, né? E assim, e da gente chegar e realmente falar, não ficar enrolando. E principalmente o cliente, quando eles compram Sim, conosco, né? Sim. A gente tem que ser leal, verdadeiro. Você vendeu aquela pedra, aquela rocha, é aquilo. Sim. Acho que é isso. Não, na época, né, a gente falou do Branco Prime, né? É que na verdade, Sim. Branco Prime também
era um quartzo que estava vindo no mercado, a inovação, que a gente também não conhecíamos muito dele. Eu, Sim. como arquiteto, o Vitor, como arquiteto, nós não fazemos mais obras de prime hoje. Por quê? Caramba. Porque o prime, na realidade, assim, ele não é um material resistente. E o que acontece? Ele mancha, ele oxida, sabe? Então, assim, quem quer preço, tudo bem, mas tem que saber dos agravantes desse material. Sim. Porque não adianta a gente, porque ele é branquinho, ele parece um quartzo, tal, né? Sim. Mas a composição ele é diferente. Então a Sim, gente sim. tem que ser honesto com o cliente. Olha, o prime é esse, o quartzo é esse. E existe classificações de quartzo branco também. Sim. Sabe, não adianta eu querer vender uma classificação chinesa lá, porque é tudo chinês, mas tem que ser uma classificação A. Não adianta eu chegar lá um quartzo lá, que tem um preço bom, uma classificação C e a garantia do meu cliente. Sim. Mas a gente não pensa só como marmorista. Essa é a diferença, sabe? Eu penso como um arquiteto, que eu estou lá do lado, sabe? Eu estou com o cliente ali para poder estar atendendo ele da melhor forma possível, sabe? E uma da dúvida. forma mais certa. Isso que você tá falando, eu acho que é um diferencial muito forte de vocês, assim. E, pra quem não sabe, eles viralizaram recentemente nas redes sociais. E parte dos comentários que eu tava vendo é tipo assim: caraca, uma marmoraria que entrega no prazo. Caraca, uma marmoraria XYZ. E várias histórias que vocês me contaram é tipo assim: caraca, a gente fez, sei lá, uma parada errada X no projeto do cliente, mas a gente foi lá, eu conversei, a gente se desculpou, a gente deu a mais pro cliente. Sim. E eu queria entender como que hoje vocês, como empresa, inovam num mercado que é antigo, que a marmoraria é um mercado antigo Isso. no Brasil. Como que vocês inovam dentro, tipo, do mercado de vocês? Porque parte do diferencial é isso. O que fez a marmoraria estar aberta por 30 anos é a honestidade, é vocês. E eu percebo isso. Vocês têm um carinho com o cliente que é absurdo. Isso é absurdo. Sim. Então, na visão de vocês, o que fez parte dessa inovação, assim, de vocês conseguirem se destacar num mercado que é muito competitivo? Então, tipo, cara, Tem uma cada esquina, tem né? várias marmorarias, todo mundo muitas, conhece marmoraria. Como que vocês enxergam isso? Qual que foi esses diferenciais, na opinião de vocês? Cara, quando a gente entendeu que a jogada principal, ela começa na venda mesmo, né? Eles são formados em vendas, né, meus pais, e Sim. passaram pra gente. Então, quando você entende que quando você tá ali vendendo pro cliente, mas você tá vendendo com propósito, Sim. você tá fazendo uma venda para servir, isso Uau. muda. Quando você pega essa venda só para fazer número, só para fazer dinheiro, essa venda ela só fica uma troca. Mas quando a gente entende que o nosso produto hoje, o nosso serviço, ele vai fazer a diferença na casa daquele cliente, o tom da conversa muda. De maneira Sim. prática, assim, como que funciona? Então, assim, por Como que é um exemplo... vendedor interesseiro versus esse vendedor? Exatamente. Ó, por exemplo, a gente vai escutar esse cliente, né? Então ele vai chegar lá, ele vai falar o que ele quer, o que ele pretende, se ele tem projeto, se ele não tem. A gente vai entender essa pessoa, a gente vai entender faz sentido para ela. Então, ó, vamos lá, então eu vou te explicar. Então você pode usar esse tipo de material, você pode usar esse tipo, olha, isso que você está pensando é mais indicado esse. Aí entra o nosso olhar nossa visão de arquiteto. Que é a Olha, diferença. isso que você está pensando não vai ficar legal ali por isso, isso e aquilo, mas se você pensar desse jeito, você acha que fica legal? E a gente escuta de volta, a gente faz essa troca com o cliente, porque a gente quer entregar para ele o melhor produto, o melhor serviço, e por isso que a gente fala, né, de servir mesmo, porque a gente está muito preocupado com a entrega, com o resultado, não com a venda pelo dinheiro. Isso. Que a gente sabe que vai ser a consequência. A consequência vai ser o lucro, a consequência vai ser novos clientes. Né? A gente fala muito de indicação, eu vou te indicar, não sei o quê. Eu falo pro cliente, não, tudo bem, se você gostar do meu serviço, me indica. Ah, você já tem alguém para indicar? Pode indicar. Tá validado no serviço, você gostou? Então beleza, pode indicar. Mas é sempre essa validação do cliente em cima do que a gente está entregando para ele, Sim. em cima das nossas ideias, resultados. A gente tem muito essa questão no nosso mercado, que é o preço, né? No primeiro lugar. Nossa, fulano cobra X. Ah, mas o metro quadrado, isso, o metro quadrado tá ali. Não sei o que. Eu falei, olha, tudo bem, mas o nosso valor é esse daqui, tá? Esse daqui é o nosso valor. Mas a Eu gente vou está te te entregar entregando, a gente vai te isso. entregar isso, a gente vai te entregar o prazo, a gente vai te entregar É a tudo. excelência, a gente vai te entregar
as ideias que a gente está dando, que isso nosso tempo Também. vale bastante, né? O nosso tempo não é de graça. Não é só a pedra, e o nosso tempo, e a nossa ideia, e a nossa formação, e a nossa Tudo. experiência de 30 anos. Uau, Então o valor ele é agregado. O valor hoje ele é agregado. Então, quando a gente entra nessa comparação de preço, a gente não gosta de falar sobre preço, porque a gente está servindo, olha, isso que a gente vai te entregar é um produto que tem que ficar pelo menos na sua casa uns 15 a 20 anos. Você sabe o quanto você vai fazer uma bancada hoje de mármore, de granito, reformar um ambiente inteiro, é um ambiente que você pode ficar 10, 15, 20 anos sem ter que refazer esse ambiente se você fizer ele bem feito, se você fizer as escolhas certas. E para você fazer essas escolhas, você precisa da nossa opinião, você precisa da nossa geração. Né? Até eu ouvi falar esses dias, falando, a IA te preocupa? Falei, cara, a IA não me preocupa porque a IA não tem a experiência que eu tenho. Ele sabe, na verdade, o que fazer, mas ele não tem a minha opinião. A minha opinião ela é única. Então eu olhar para aquele ambiente, eu escutar esse cliente e eu dar um direcionamento, tem muita experiência de obras que a gente já passou. Muitas obras. Tem muita experiência do tete a tete que a gente tem, que é ver aquilo acontecer, que é estar com os colaboradores, que é pelo que a gente já passou na marmoraria, que é tudo isso, né? Pô, nasci na marmoraria, meus pais tiveram toda essa trajetória. Então você acha que uma IA vai substituir isso? Jamais. Jamais. Então esse é o valor agregado que a gente fala hoje, né? Eu como arquiteto, tem gente que me pergunta isso, caramba, os seus projetos agora nem vão funcionar mais, né? Porque agora o chat GPT vai fazer tudo. Eu falo, depende, ela pensa igual, eu acho que ela não pensa não tem como, ela não passou por nada que eu passei. E é isso, é o que eu passei, o que minha mãe passou, o que meu pai passou, é um valor agregado, é sobre isso que a gente fala hoje. Isso é sensacional. É sobre essa venda que a gente fala hoje, é sobre essa entrega. E aí Sim. vai entrar o marketing, vai entrar a gestão, vai entrar a viralização que a gente teve da Bruna. Sim, As vamos pessoas falar falam, nossa, disso. Vitor, caramba, essa sacada que você teve lá, era combinado. Calma, segura. Então vai. A gente vai falar disso agora. Gente, o papo tá muito bom, mas assim, entrando nessa pauta aqui agora, então, primeiramente, cara, isso foi muito forte que o Vitor falou sobre vender, servir o próximo, na real, né? Então, assim, isso é muito forte, porque como que a Artstone se diferenciou no mercado competitivo e desse marketing de guerrilha que a gente fala, que é preço por preço? Fazendo o básico, muito bem feito. Eu não tô vendendo pela grana, eu tô vendendo porque eu quero servir o meu cliente com o melhor que eu tenho. E a Artstone, na verdade, é meio que... Me corrijam rapidinho antes de eu entrar na pauta Bruna e tal. Vocês fazem meio que uma assessoria, na verdade, né? Porque, por exemplo, eu posso chegar pra vocês e falar assim, eu quero um Emerald Green na minha... Não é pia, né? Pia é linguajar... Enfim, como que fala? É Cuba? Falei, vai, esqueci. Não é pia que fala, qual é o nome? Bancada. Pia é muito, né? Bancada é mais bonita. Mas, tipo, eu quero um Emerald Green na minha pia. Vocês não entram, tipo assim, vou instalar. É uma assessoria. Sim, claro. Fenomenal. Porque Fenomenal. a gente ainda faz o pré-projeto pro cliente, manda, vai fazer medição na obra, para saber o que ele quer. Visualiza o que ele tem ali. Tudo, no espaço, e também. Então, Mas a gente chega muito crua também. Nossa, Uhum. muita gente chega muito crua e fala assim, ó, Vitória, eu tenho esse espaço na minha cozinha, eu quero fazer uma pia. Sim. Eu tenho ideia de cor, me ajuda? Vamos lá, te ajudo. Tá, você vai usar pra cozinha? Então, esses materiais são os mais indicados, que não vão te dar problema e assim, assado. Sim. Então, a gente ajuda bastante também nisso, né? As pessoas não sabem, a maioria, né? Não sabem de nada. Nada vezes eu nada. também não sabia Às vezes a antes. gente acaba sendo também a primeira impressão da pessoa. Então, por ser a primeira impressão, a gente tem que dar uma boa assessoria, um bom tratamento, né? Claro. Sim. No geral. Maravilhoso. E que muitas pessoas, às vezes, hoje em dia não fazem. Sim. Só quer saber de vender. Mas Então, mas é uma coisa assim. que eu aprendi no longo da minha vida, né? Em toda a empresa que eu já trabalhei, porque eu já trabalhei em muitas empresas, né? Empresas boas, inclusive. A gente tem que amar o que a gente faz em primeiro lugar. Uhum. O valor que a gente recebe é uma consequência do que a gente faz. Sim. Mas tudo que a gente faz, né? Que a gente faz com serenidade, que a gente faz com cautela, o que a gente faz sabendo que a gente está fazendo para nós mesmos, né? Meu Deus. É uma diferença. E ele vem, aquele cliente que está ali, ele acaba confiando em ti, sabe? Tem cliente, olha, por isso que eu falo para você, tem clientes que eu já atendi ao longo da minha vida, assim, só por me conhecer, por estar ali, sabe? Teve a confiança na Simone, confiança
vendedora, pessoa, sim. sabe, que estava ali. Sabe, isso daí é muito gratificante para nós. Maravilhoso. Para nós, porque os meus mesmo. filhos, eles aprenderam a isso. Aprenderam comigo, mesmo. Entendeu? Eu concordo. Então, isso daí é muito gratificante. Sim. Porque de falar que... Se alguém falar para mim, algum dia, ou para os meus filhos, que a gente é desonesto... Jamais. Isso daí Concordo. eu bato no meu peito, porque Sim. isso daí jamais. E as pessoas Muito que bom. estão comigo também. Pode Muito adentrar na casa de quem for, Muito mas bom. é isso. A gente não tem esse problema, sabe? Como vamos dizer que é um problema, não. É porque, assim, quando a gente ama o que a gente faz, as pessoas que estão conosco no mesmo intuito, as coisas, elas dão Fluem. certo. Concordo. Tudo dá certo. Por isso que eu falo Maravilha. assim, a gente já passou por tantas coisas em nossas vidas, igual eu estava contando para você, do caso que eu fui lá, fiz um serviço para um cliente, sabe? E aí o que acontece? Tá acabando nosso tempo? Tem que saber se nós tem Aí- tempo. Tem tempo essa história? É bem rapidinho. Não, mas conta desde o início. Dá Tá muito mais rápido, você fala pra desde o início. Não, porque se for pra Dá um saber, tem que contexto saber geral. desde o começo. Dá a headline primeiro. Qual que é? Eu nem ia falar o Cliente lugar. que é esse? Fala o lugar. O que aconteceu? Vai lá. Então, Pode não, falar o lugar? Pode, óbvio. Fala aí. Nossa, pode mesmo? Óbvio. Fala, pode Então, falar. eu fiz uma casa, né, de meninas, Prostíbulo, né? Foi um prostíbulo. Casa noturna. É, uma casa noturna. E aí o proprietário me procurou, era até ali em Pinheiros, um lugar bom, assim, ele tinha comprado um espaço, né? E vai lá, e assim, eu com meu conhecimento, vou lá, dou assessoria, vou lá na obra de noite, porque só podia trabalhar lá à noite, né? E vou. Trabalhar É. à noite lá. Aí, nossa, até eu lá, né? Meu Deus do céu. E aí, Ele terminamos, provar. terminamos essa obra em 6 meses. Só que tinha um valor a pagar e a pessoa ficava falando, não, Simone, vem aqui que eu vou te pagar. Aí uma hora o cara sumiu. Eu falei assim, nossa, a gente ligava, o seu José ligava, o cara não atendia. E assim, os meninos que trabalhavam lá, a gente precisava pagar e cadê? Aí um dia eu falei pro Zé, falei assim, eu vou lá. Aí cheguei lá, a casa noturna lá funcionando, um monte de gente. E aí, só que antes vocês nem sabem. Aí eu peguei e chamei, sozinha, né, mulher, né? Eu chamei 2 amigos, né, pra poder estar indo comigo. Só que um era um pequenininho, mais baixo do que eu, tenho quase 1,80 m, né? O cara acho que tinha 1,5 m, mas tinha uma cara de bravo. Quem que é? E o outro cara, né? Ele tá lá hoje? Ele é parceiro de você. E aí ele, eu falei assim, você consegue ir comigo lá? Só que só depois das 10 horas, meia-noite. Não, sim, a gente vai. Ele foi comigo lá 2 vezes, a primeira não encontramos, e a gente marcou depois no outro dia, meia-noite. Só que acontece o seguinte, eu tava tão pé da vida, porque eu não recebia do cara, e o que eu fiz? Peguei uma marreta enorme. Manda. Porque eu fui lá, o negócio tudo funcionando, um monte de pedra, tudo caro. Você tava nesse Aí eu dia? fui Você com a falou, marreta. mãe, Não, era vai. novo. Não, ele era pequenininho. A Vitória então não existia. Não, não. Provavelmente não. Aí eu céu. peguei a marreta e o pai com aquela calmeza dele, Mone, deixa pra... Não, deixa pra lá não, eu vou lá. E aí peguei os meninos, nós fomos lá. Quando chegou, Você foi com a marreta na mão. fui com a marreta na mão. Cheguei com a marreta como se fosse uma arma. Aí cheguei lá, a menina não quis me atender, aí a gerente falando, tá, eu falei assim, coloquei a marreta em cima do balcão que eu tinha feito, né? Aquele balcão lá que aqueles... Que os Qual que era a cara lá- pedra? Qual que era a pedra? Você lembra? Acho que era, não sei se eu me engano, São era Gabriel? preto, era preto. Mas São era Gabriel? muito, mas foi muita pedra. Eles colocaram Caraca! Porque eles reformaram todos os quartos, É. aí colocaram no bar, aí eles fizeram lá no onde que tinha uma parte Tô da... trabalhando lá e É. a gente sem dinheiro. Você acredita? Aí a menina não quis me atender, não queria me atender, aí o cara sumiu lá, que era o senhor e tal. Aí daqui a pouco eu coloquei lá no balcão e falei pra gerente da minha, eu falei assim, 2 uma. Se ela não vir agora me atender, você pode ter certeza que, todo mundo que tá aqui, vocês não vão ter mais bar, não vai ter mais nada, eu vou quebrar tudo. Você tá vendo essa marreta? Coloquei em cima lá, você tá vendo essa marreta? A menina olhou assim pra mim com vou uma marretar cara, né? tudo. Eu ia marretar quebrar tudo. as pedras todas. Menino, daqui a pouco veio uma loirinha, baixinha, né? É. Oi,
oi, Simone, da marmoraria e tal. Eu falei assim, você me conhece, né? Porque eu já tinha te visto tantas vezes, né? E você não quer me atender por quê? Eu falei assim, ó, só quero o que é justo. Nós não trabalhamos, tem seu contratozinho, nem era contrato antigamente, a gente só fazia um pedido. Era no Giro fio do de bigode, mão né? aqui, ó. É, Ah, você acredita? Caraca, Aí mano. eu falei pra ela, ó, de duas uma, ou você me paga, mas não tem problema. Eu vou ficar no prejuízo aqui também, só que você também vai ficar no prejuízo maior. Porque, eu vou ó, sua quebrar casa tudo. tá cheia, eu vou começar a quebrar agora. Aí fiz assim, ó. Ainda peguei a marreta e fiz assim, ó. Eu vou quebrar agora. Aí a mulher, pelo amor de Deus, aí veio o segurança, aí eu falei assim, ó, vocês estão... Olha aqui, atrás. Aí os caras lá, tudo paradão, sabe? Aí eu falei assim, ó, então... Aqui a gente vai sair. Aí os meninos, acho que tava meio que fingindo que tava armado, mas a gente não tinha nada. Meu Deus Só tava do com a mão na blusa, né? Porque, meu... Vou pegar um monte de 38 gente. aqui. Só tinha aquela marreta lá, meu Deus Resumo, do céu. deu tudo certo, pagou. Aí depois, no fim, eu fiquei indo lá durante um mês, de O pessoal noite. trabalhando à noite, ela só Pra chegando poder, no pagamento. pra receber, mas tudo deu certo. Mas a história mais Agora, inusitada todo foi pagamento essa. na Artstone é antecipado. Não tem mais pagamento depois. Muito bom, sim. Que A gente não loucura, quer aparecer né? com marreta na casa de ninguém. Ó, se é cliente da Artstone tá vendo esse episódio, ninguém vai aparecer com marreta. Gente, vamos pro bloco final já, a gente tem pouquíssimo tempo. Eu vou precisar que vocês resumam isso, mas a Artstone viralizou recentemente na internet, agora nesse mês de agosto. E eu queria que vocês contassem como que foi receber essa audiência inteira. E se você pudesse contar bem breve, Vitor, como que foi a parte do show? Porque Tá. as pessoas que viram a viralização do Vitor falaram, poxa, será que foi armado? Será que não foi? O vídeo vai estar, inclusive, aqui na descrição desse episódio, que bateu, poxa, acho que somando 4 TikTok, milhões, mais TikTok. mais deu TikTok, mais umas 5 milhões, vai, no total de deu uns views. 2 milhões lá. Umas é. 5 milhões. 5 milhões, é. Cara, tipo assim, a gente não esperava, a verdade é essa. Tipo assim, tanto que Não, e foi muito rápido. foi do nada. Foi um boom na nossa Foi cabeça. boom. É. Foi maluquice. Tá doido. Queria que vocês contassem como que foi, você tava lá no show. Foi, qual que é o nome? Armado? Ou não foi armado? Como que foi o projeto de Bruna Louise? Conta aí pra gente, vai lá. Cara, é isso. A gente contou um pouco da nossa história, né? Esse DNA de vendas, DNA de empreendedor. E eu, claro, fui lá no show só pra dar risada. Fui Conta lá pra galera só quem pra que é Bruna, curtir. pra quem não conhece. Dá um... Bruna Luiz é uma comediante, né? Comediante que fala? Humorista. Ela faz stand-up e ela tem lá um stand-up dela que é no Flow. Então ela começou a soltar lá no Flow pra galera. E a galera começou a gostar muito do que ela tava falando, que era mal de obra. Então ela tava falando mal de obra. Tava no dia? Ninguém tava cumprindo com o prazo com ela. Ela queria se mudar. Aquela dor que eu acho que muito brasileiro tem, muitas pessoas têm, né? Sente muito. Então ela tava compartilhando aquela dor e eu só escutando aquilo ali, dando risada também e já imaginando isso acontecendo, né? Porque eu escuto muito esses relatos, né? E a gente já sabe do nosso potencial. Então, tudo que ela falava, tipo, você escuta às vezes falando, não acredito que a pessoa fez isso. Caramba, a mulher é pô, conhecida, famosa, tem grana, e tá passando por tudo isso. Então é isso, essa é a realidade do nosso país. Você pode ser quem for, se você não pegar empresas que são comprometidas, não vai entregar. Você pode ser quem for que não vai entregar. E aí ela falou, eu falei, não. É agora. É agora. Abriu, é agora. levantou, vou cortar. É agora. Ela falou pra pessoa errada. Tinha 1.200 pessoas no teatro. 1.200. Mas eu olhei ela falando pra mim. Era esse o sentimento. Falei, não, ela tá falando pra mim. É isso, é a oportunidade que ela tá lançando aqui. E aí eu falei, né? Gritei. O que você falou? alto. Vai lá. A primeira eu gritei, ela não ouviu. Aí eu olhei pra um lado, todo mundo me olhando. Quem que é esse maluco? O que você gritou? Você lembra? O que você gritou? Eu, Bruna, te dou uma pedra! Mas eu falei na hora que ela tava falando. Aí eu falei, nossa, eu olhei assim, tu me olhando. Aí eu olhei pra minha esposa e ela falou, viu? Cala a boca, velho. A gente fala com a assessoria depois, eu falei, não. Não. Ninguém vai me ouvir. Se eu falar com a assessoria, ninguém vai me ouvir. Só tava você e a Letícia no dia. Só eu e a Letícia, minha esposa, ela que era super fã mesmo, né? Ela pagou o ingresso pra eu ir. Então o Vitor não era... Você não era... Cara, não, quem era fã era minha esposa. Ela pagou o ingresso. Ela que conhecia. Me levou e quase que no dia eu tava meio cansado, tinha trabalhado e tal. Quase a gente tava não ia. quase não indo. É. A gente tava quase não indo. Ela falou, olha, a gente tem 30 minutos pra chegar lá no Bourbon. Vamos? Foi no shopping? No shopping. Foi no shopping, Bourbon? No shopping tem o Teatro Bradesco, né? Você foi lá? Aí foi lá. Que legal, Teatro mano. Bradesco, bem grandão.
Aí eu falei, tá, então vamos, não tem nada pra fazer, vamos, peguei e fomos. E o negócio deu um baita resultado. E aí foi isso, eu gritei, e aí ela respondeu. Essa foi a segunda vez. Vídeo. Foi a segunda vez, Aí deu Como é que foi que você falou? Fala aí. Faz a frasezinha. Bruna, eu te dou a pedra. Você vai ganhar o mármore. Bruna, você vai ganhar o mármore. Uma dúvida, quem que é o concorrente que você fala na hora? Que aí o Vitor pega e fala assim, ele Aí é meu eu vou falar, concorrente. Não pode falar. Não pode porque a gente é atração. Se a gente falar do concorrente, a gente vai crescer ele. Então vai ficar, Eu não o povo quero- vai ficar com o esquece gatilho esse do cara. mistério aí. Mas é o mistério, Dá uns mas... spoilers. mas Dá um spoiler, vai. Fala. Não de nome, mas fala que eles estavam lá. Mas eles é uma empresa, uma marmoraria conhecida, tem bastante seguidores Pode também. falar o nome aí pra gente. Não vou falar o nome. Mas eles estavam na mesma fileira que eu. Eles foram a única pessoa que não riu no show. Tipo assim, a gente não sabe se Eu não os sabia donos, que era né? eles. Eu não sabia. Porque no vídeo ele fala, Eu não ele é sabia. meu concorrente. Aí ela... Eu não sabia que era eles. Eu vi que eles não estavam rindo, mas depois que deu essa repercussão, a gente ainda ganhou, tipo, mais uns 300 seguidores no dia. Porque ela gritou. Foi. Marmoraria Artistone, eu todo lembro. mundo, olha, quando acabar o show, todo mundo gritando, Artistone. Meu, eu tava tremendo assim, cara, todo mundo gritando Marmoraria. E aí um seguidor mandou e falou, cara, o pessoal da marmoraria concorrente tava na mesma fileira, eles não deram risada, eles saíram antes. Por isso que no vídeo você fala, ele é meu concorrente. Aí ela vai Mas correndo. eu nem sabia que era eles, eu só falei que ele era meu concorrente porque ela Eu tava falando. dele. Ela deles. falou o nome da marmoraria. Aí o Vitor falou que era o concorrente, Ela falou entendeu? o nome. E realmente eles já concorreram com outros serviços comigo. E Você ela conhecia eles? já conhecia. Ela falou o nome do dono. Meu, Qual que é o nome do dono? Não. Aí até então que depois quando eu conversei com a Bruna, ela falou, ó, o dono me ligou lá, falou que ia me processar. Eu falei, processa! quê? Ela falou, É. me processa, não tá entregando meu mármore, quer me processar? Então processa. Aí esse show foi único. Esse corte vai dar bom, esse daqui. Esse show foi único. Ela só fez esse show pra mim. Porque ela não pôde mais fazer esse show. Ela não pôde mais. Sério, fazer. gatão? Porque ela falou o nome, falou o cara. O pessoal olhou o seguidor. O pessoal mandou. O pessoal cobrou. Por isso que no vídeo você fala, ele é meu concorrente. Cara, no mesmo dia eu entrei no Instagram dessa marmoraria. O pessoal entrega o mármore da Um Bruna. monte de gente. Não, e sabe uma coisa Vocês não me engraçada? contaram Cara, isso, mano. você Vocês não me acredita? falaram, tô descobrindo agora junto Meu, com o vocês. pessoal cobrando no Instagram da marmoraria pra entregar uma pedra dela. Mano, e isso E a eles pessoa... entregaram na mesma semana o que tava faltando lá. Então eu fiz lá depois um outro ambiente pra ela. Por isso que eu fiz um projeto pra ela. Porque eu fiz um outro ambiente. Uau. Porque o que tava devendo realmente pra ela, eles entregaram na mesma semana por causa da repercussão do show. Na mesma semana eles falaram, não, vamos entregar, a gente vai entregar, desculpa. Ele pediu desculpa, deu um monte de... Ela falou, cara, vocês atrasaram minha obra uns 3 meses, eu dependo disso. Não sei o que, eu já paguei. Ela pagou. Eles falaram, ó, tem um adicional de 8 mil reais, falou pra ela. Aí ela pegou e falou, tá, eu vou fazer, mas vocês me entregam? Entrega. Ela fez um pix de 80 mil. Pra eles. Errou. Ela fez um pix de 80 mil. Colocou um 0 a mais. Então, ou seja, ela tava, tipo, Não é mega possível. estressada com eles. Aí o cara ainda tirou sarro. Ah, você fez a mais. Aí ela falou, cara, não quero saber, devolve meu dinheiro e entrega minha pedra, não quero saber. Ele devolveu os 80 mil? Devolveu, claro. É. Tirou a diferença, né? 72, 72, sei lá. Cara, então assim, aí o nosso compromisso pra mim era uma coisa muito básica, entregar Sim. no prazo. Uau. Que a gente ficou, como eu falei com a Bruna, eu falei, Bruna, vamos fazer o projeto, fiz o projeto. Ela Como foi o projeto dela? Deu BO, não deu BO? Fala aí pra galera, vai, Cara, aproveita. começou a dar BO com outros terceiros, né? Ela teve BO com a vidraçaria, que não entregou o espelho dela no tempo. O LED que entregou do espelho, entregou aquele espelho, aquele pontilhado. Sei. Pô, tinha que ter entregado um contínuo, um acabamento melhor. A marmoraria tava lá parada. Então, assim, ela teve contratempos ali nesse projeto que a gente fez. Caraca. Até entanto que esse vídeo só saiu agora... Ó o mic, não esquece o mic. Agora, esse vídeo só saiu agora em agosto, Agosto. né? Mas quando que aconteceu Mas isso, Vitor? o Fala pra galera. vídeo foi Fala em pra- janeiro. 17 de janeiro. Isso? E o povo 17 achando que de ele era tudo janeiro. agora. Mas por quê? Por causa disso. Porque a gente entregou a nossa parte lá, Caraca. mas a obra dela Não... teve esse problema com a outra Gente do marmoraria, céu. teve problema com o vidraceiro. Sim. Ela tava reclamando bastante ali da condução da obra.
Então a gente veio ali para poder fazer uma parte, para poder deixar ela feliz ali. Muito bom. Mas infelizmente a gente não pegou desde o começo para poder ajudar. E essa é a nossa proposta agora para todas as pessoas que estão ouvindo, para todo mundo que a gente fala. Dê a oportunidade para ter uma conversa com uma empresa parceira, com uma empresa que ela agrega valor em tudo que entrega. Você olha só o preço hoje e não vê aquilo que vai ser entregue para você, que é um ambiente transformado que pode durar de 10 a 20 anos, você está rasgando dinheiro ou pagando 2, 3 vezes, porque você tá deixando toda a sua energia do trabalho, que era para você estar construindo suas coisas, em empresas que não valorizam, em empresas que não entendem o potencial, e a gente entende, claro, sempre o lar, porque a gente teve um lar, como vocês escutaram essa história, o poder do lar pra gente é fundamental. Eu nasci numa marmoraria, dividi a cozinha da nossa casa com colaboradores, então a gente entende hoje o que um lar faz pra gente, a paz que ele dá, o aconchego que ele dá, o acolhimento. A gente tem isso conosco, a gente não quer entregar diferente para nenhum outro cliente. Então você que está aí assistindo esse vídeo, chame a gente na Marmoraria, Artstone, clique aqui em qualquer link na descrição que tiver, que com certeza você vai ter profissionais que vão estar com muita importância no trabalho que vai ser entregue. É isso. Muito bom. E você pode dar pra gente finalizar um spoiler de qual foi o outro cliente que vocês fecharam através da Bruna? Pode falar o nome? Cara, a gente fechou. Isso daqui é exclusivo. É exclusivo. Vai fazer, é exclusivo. Esse episódio não vai ser essa semana, não pode falar. Vai sair no futuro. Setembro, vai, setembro. Ai, Solta aí, primeira semana de setembro. Fala aí pra galera, dá spoiler. Deixa a gente iniciar e depois Deixa eu dar uma entregada. Aí Só fala o nome, dá um spoilerzinho. Quantos seguidores a pessoa tem? Só tem 7 milhões de seguidores. Só no Instagram, mas no YouTube tem mais 3 milhões. É muito conhecido. É bem conhecido no nicho, assim. Tipo assim, ó. Do nicho, ele é o melhor. É tipo isso. Ai. Gente, eles são, né? A bom. família, Exato. né? Muito bom. Gente, isso. muito bom. A gente vai finalizar agora o podcast. Uma dinâmica final. Muito rápida mesmo. Vai ser então um ping-pong. Eu vou perguntar, vocês vão responder rápido. E eu quero a resposta dos três. É muito rápido. São só 2 perguntas e a gente finaliza. Pode ser? Pode. Primeira delas, qual conselho cada um de vocês, vamos começar pelo Vitor, daria pra quem tá assistindo, tá empreendendo e tá passando por alguma dificuldade, quer inovar dentro do mercado? Cara, foi muito bom pra mim esse episódio de hoje. Tipo, eu aprendi muito, principalmente a questão da venda, a história de não desistir. Tipo, nada acontece da noite pro dia, né? São 30 anos. Então, qual conselho... Tem que ser bem rápido. Qual conselho você dá pra quem tá empreendendo e tá pensando em desistir, tá passando por dificuldade, não tá vendo lucro voltar? Qual conselho o Vitor dá? Bem rápido. Primeira coisa é você olhar pra si mesmo. O maior problema, eu acho que, da rede social é que todo mundo mostra o melhor, mas ninguém ali tá mostrando realmente a dificuldade e o problema. Então, se você tá com uma dificuldade e problema, saiba que nós também temos, que outras pessoas têm, e que quando a gente fala de vitórias e fala de coisa boa, é justamente para incentivar continuar no caminho. Então, assim, eu acredito muito no poder do caminho. Eu acredito que Deus pega você no caminho. Então, enquanto você continuar no caminho e na trajetória, as coisas têm como acontecer. Não desviar do caminho, não desistir por qualquer dor. Isso é o meu conselho. Continuar firme, que Deus só pega a gente no caminho. A gente só consegue crescer andando, correndo e percorrendo. Sem isso a gente continua no mesmo lugar. Então o desafio ele faz parte do crescimento, ele faz parte das etapas, e as vitórias vão acontecer. E a gente precisa olhar para as micro vitórias, né? A gente quer olhar em vitória e às vezes falar vitória de faturamento. Cara, a vitória às vezes é estar com a família junto, é estar com saúde, é estar podendo ali dar o sustento. Não tô sustentando, não tô viajando, tá bom, cara, uma hora vai chegar. Então é fazer ali pelo menos o que você pode, né? Muito bom. É isso o meu conselho. Simone Brito, bem rápido, vai lá. Qual Em primeiro conselho? lugar é sempre Deus, né, em nossas vidas, porque sem Ele a gente também não consegue almejar nada, né? E as pessoas também não desistirem, nunca. Mais que tenha dificuldades na sua vida, mais que às vezes você deite lá, sabe, sua cabecinha no travesseiro, tem aquele monte de problema, mas nunca deixe que o inimigo te leve para o outro lado, sabe?
sempre persista na parte certa, do lado correto, sabe? Porque a pessoa fazendo isso, ela tá tudo. Amém. Né? E a base, como o Vitor falou, é a família, né? Mais que toda família tem desentendimento, a gente briga e tal, mas o amor, ele é por toda a nossa vida. Amém. Muito Por bom. toda a nossa vida. Muito bom. Né? Muito bom. Vitória Brito, pra finalizar, vai lá. Bom, acho que o que eu falar, na verdade, vai ser o geral que eles falaram. Mas é isso. Não desiste. Tenha muita fé sempre em Deus e em você mesmo, acima de tudo, porque você que vai estar lá para poder encarar esses desafios, mas não sozinho. E continua fazendo o básico, só que bem feito. Isso é muito do que a gente fez até hoje e faz, né? Então, não desista, que vai dar tudo certo. Tenha pessoas que vão te ajudar também a percorrer esse caminho com você, a continuar ali para te levantar para cima, nem que seja família, amigos, enfim, que acaba sendo família também. Mas continua. Por mais que você pense em todos os motivos que pode ser que dê errado, já tá dando errado, não, mas uma hora vai dar certo. Muito É bom. isso. Gente, não vai dar tempo da nossa próxima dinâmica, mas foi isso. Esse foi o episódio de hoje com Marmoraria Artstone. Vocês podem seguir a Marmoraria em todas as redes sociais. @marmoraria_art_stone. Gente, muito obrigado. Uma salva de Nós palmas que pra vocês. agradecemos, Meu Deus viu? do céu. Obrigada. Obrigado. Finish.